Olá, hoje nós vamos falar das normas de trabalhos acadêmicos, né? É um momento importante para a gente fazer essa fala, para a gente ter essa conversa, para a gente refletir, porque nós estamos iniciando o curso de pedagogia e nós precisamos dar uma nova roupagem, uma nova forma de produzir os nossos trabalhos acadêmicos, né? Os trabalhos acadêmicos, eles têm uma gama muito grande, né, desde artigo, resumo, monografias, né, e cada um deles a gente vai tendo contato no decorrer do curso, né. E é importante que a gente faça, que a gente tenha essa conversa, que a gente reflita sobre as normas de produção dos trabalhos acadêmicos, para que nós podemos ir nos aperfeiçoando ao longo do curso, né. É interessante também a gente ter em mente que existe um regramento, uma padronização, né? E nós precisamos começar a trilhar por essa vertente. Daí nós temos as normas aplicadas à elaboração de trabalhos científicos, né? O que são essas normas? Nós temos a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela traz as normas gerais, né? Essas normas são nacional e, no geral, as universidades, as instituições de pesquisa, as indústrias, enfim, as pessoas adotam as normas da ABNT, as NBRs, para orientar, para direcionar a sua produção científica, a sua produção acadêmica, enfim. Mas essas normas da ABNT, elas não são lei. Elas são regras, elas são orientações e são diretrizes, né? Elas padronizam as produções do mundo acadêmico. Mas ainda assim, as universidades e instituições de pesquisa, elas têm a faculdade, ou seja, elas têm a liberdade de incrementar, de melhorar as suas orientações para as suas produções, conforme o desejo da instituição, conforme a orientação que se quer dar para determinado trabalho. Quer seja aí num resumo, ou uma monografia, ou um artigo, enfim, ou um seminário. Então as universidades, elas têm essa liberdade, né? E é preciso a gente conhecer aquilo que é geral, que a ABNT traz, né? Mas as instituições, quem está, por exemplo, uma revista, por ocasião da publicação de determinados artigos, né, ou outro texto qualquer, elas exigem que as pessoas atendam a determinadas normas. Ela pega, no geral, aquilo que a ABNT traz, mas ela inova, trazendo também, impondo também as suas regras internas, né? Os elementos que compõem a estrutura dos trabalhos científicos, eles são elementos essenciais. É interessante que a gente observe, né, que a gente tenha clareza sobre quais elementos são esses, que a gente se aproprie desses elementos para ir dando mais um corpo científico para que o nosso trabalho se torne mais palpável, né? Para que as pessoas que tenham contato com o nosso trabalho entendam que há uma padronização, que as normas foram atendidas no sentido de, olha, esse trabalho atende porque ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão, a formatação está conforme, a forma de pesquisa foi definida de forma adequada, o método foi utilizado de forma adequada. Então, por isso é que é interessante a gente compreender quais são esses elementos estruturantes, né? Bom, nós podemos também refletir, nós devemos também refletir sobre a forma de formatação dos nossos trabalhos. Quem vai dar essas diretrizes são as normas tanto internas como a produção da ABNT. No geral, essas normas elas são adequadas, como eu disse anteriormente. Mas é interessante a gente estar atento para o direcionamento que a instituição dá. Olha, eu vou seguir a ABNT, ou eu vou seguir só a norma interna, mas é preciso a gente ter coerência.
ter um norte, ter um horizonte e padronizar as nossas produções. Para quê? Para que as produções tenham um caráter de unidade. Por exemplo, não se admite que um acadêmico entregue um trabalho de qualquer jeito, enquanto que outro entrega organizado. Né? Então é interessante que a gente tenha um padrão, padronize todas as produções, todas as atividades acadêmicas, e dando essa roupagem científica para a nossa produção. Isso faz com que a instituição ganhe credibilidade, com que você se aperfeiçoe nesse contexto, porque logo mais vocês sairão da graduação e vão ingressar na especialização, no mestrado, no doutorado, vão continuar o seu percurso acadêmico, porque eu costumo dizer, aqui na faculdade vocês estão entrando na academia, né? É o momento que vocês começam a ter contato com o universo da pesquisa, com o universo da produção, com o universo da experimentação. Então é preciso a gente começar a observar os métodos, seguir as orientações dos métodos, porque essas orientações elas vão dar uma nova roupagem, vão dar sustentação para a minha pesquisa, para o meu trabalho, sem contar que esteticamente o nosso trabalho fica mais interessante, fica bonito, né? Fica bom de se ver. Posso estruturar o meu trabalho da forma que eu quiser? Eu não diria que você não deve, né? Mas não é interessante do ponto de vista acadêmico, né? Porque a academia ela é revestida de formalidade. A gente precisa seguir certas diretrizes, né? Seguir a padronização, até porque os nossos trabalhos eles serão públicos. E tudo aquilo que é público ele precisa ser revestido de uma certa formalidade, ela precisa ser revestido de qualidade, né? De confiabilidade, de credibilidade. E esses pequenos detalhes na nossa produção, ela faz com que o nosso trabalho tenha ou não credibilidade no meio acadêmico. Por exemplo, um professor que pega um trabalho de qualquer forma de um acadêmico, ele vai ter um olhar diferente, né? A gente começa a analisar o desenvolvimento acadêmico pelas suas produções, né? Qual que é o contexto em que ele está inserido, como é que ele está produzindo, qual a qualidade da produção que ele faz, é boa, é ruim, ele parte de elementos concretos, abstratos, ele produz bem, a formatação está ok, conforme as normas, né? Então é interessante que a gente esteja atento a isso. E eu chamo a atenção dos senhores para conhecer a ABNT, porque a ABNT ela é composta de uma série de normas, né? Eu disse antes, a NBR, né? São as normas brasileiras de regulamentação, e essas normas elas trazem diretrizes para determinadas situações, desde obras de engenharia até produção dos nossos trabalhos científicos, acadêmicos, né, de artigos, de monografias, né. Então é muito interessante que a gente tenha contato, conheça a ABNT. Hoje o universo de pesquisa é muito bom porque a gente tem a oportunidade de, através da internet, ter contato com instituições de pesquisa de muitos países, de muitas universidades, né? No Brasil mesmo a gente tem excelentes bibliotecas virtuais e a gente pode ter contato não só com a ABNT, mas com uma série de outras normas, de outras instituições para a gente conhecer, né? Saber que elas existem, né? Outra questão, as normas da ABNT, no geral, elas são adotadas pelas unidades de ensino, mas não são obrigadas as instituições a adotarem. Por que que elas adotam? Elas adotam porque o meio científico, o meio acadêmico, começa a trabalha essa padronização. Então, a gente costuma adotar essa padronização. Um exemplo claro disso é o currículo Lattes, né? É interessante que todo pesquisador tenha o seu currículo cadastrado, porque é o currículo que se exige no meio acadêmico, não é aquele currículo digitado. Então, isso já é uma forma de padronização, né? Da mesma forma, são os nossos trabalhos, as nossas produções. Por isso é interessante que as instituições adotem, né, a ABNT como o exemplo maior, como o instrumento maior de direcionamento das suas produções. Nós temos, como eu disse para vocês, as associações,
Mas existe também uma gama muito grande de teóricos que trabalham com produções de orientação científica, desde a definição de pesquisa, de hipótese, os elementos que tem a pesquisa, como é que se cria instrumentos de pesquisa, como é que se define a amostra. Essa nossa aula, essa nossa fala de hoje, ela é uma introdução para a tua leitura, para o teu conhecimento da metodologia científica. Ela está te dando norte. Nós não vamos conseguir aqui exaurir tudo sobre pesquisa. Nós estamos te dando norte e mostrando para você dois teóricos que traz um estudo sobre a metodologia científica e que é interessante, eu sempre gosto de dizer que a gente tenha conhecimento de pelo menos determinados temas na vertente de dois teóricos. Por quê? Porque um teórico aborda de uma forma, outro de outra, um diverge, né? Ou um terceiro que vem convergir. Então é interessante a gente conhecer pelo menos dois teóricos que tratam de determinadas temáticas. Por que eu chamo a atenção disso? Nós acadêmicos precisamos começar a delinear a nossa ideia e a nossa construção. Se eu tiver apenas o entendimento de um teórico, a tendência é que eu comece a querer achar que as verdades, que todas elas, são na vertente daquele teórico. Eu não admito que há divergência de ideias, que há outros entendimentos sobre determinados temas. Então, inclusive sobre a metodologia científica, é interessante que a gente compreenda, que a gente conheça sobre a metodologia na vertente de vários teóricos. Eu citei só dois, mas existe uma gama muito grande no Brasil. Basta você ir na internet, pesquisar, você ir em livrarias e nas bibliotecas, né, que você vai encontrar livros de metodologia de vários autores. É muito interessante, eu chamo a atenção, que você conheça a vertente da pesquisa, a norma de trabalho, em vários teóricos, não só em um. Porque senão a gente tem as coisas como verdade absoluta. E quando se tem algo como verdade absoluta, você não cresce do ponto de vista de aprendizagem. É interessante que você questione, que você busque outros direcionamentos, né, para que a tua reflexão seja aperfeiçoada, né? Se a gente se conformar com a primeira resposta, com a primeira ideia, a gente vai ter uma produção tímida, uma compreensão tímida. E é interessante que a gente abra os horizontes e que a gente amadureça academicamente, que a gente, de fato, possa se tornar, que nós possamos nos tornar bons pesquisadores, porque é disso que a academia precisa, é que vocês, acadêmicos, é que nós, professores, nos tornamos pesquisadores e começamos a trilhar o caminho da produção. Para isso é preciso a gente conhecer as normas de produção. Bom, nós temos que estruturar o nosso trabalho acadêmico, né? Eu ingressei agora na universidade e não sei de que forma eu vou estruturar o meu trabalho. Como eu disse anteriormente, existem as orientações internas da instituição, mas você pode se valer dos autores, por exemplo, que eu citei anteriormente, que eu mostrei a obra deles para vocês, para que vocês possam estar direcionando a produção de vocês. Bom, via de regra, a estrutura dos trabalhos científicos, ela tem três partes, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? É interessante você saber que os trabalhos, no geral, têm essa estrutura e que pouca coisa muda de um trabalho para outro. O que a gente tem são a profundidade do trabalho, de que forma que eu quero abordar determinado tema é que vai variar um pouco, né? Nós podemos ver abaixo a concepção de Figueiredo, né, que, segundo Figueiredo, a principal diferença está na complexidade e profundidade do tema, na originalidade e no enfoque. Isso é que é interessante para o teu trabalho. Nós já sabemos que ele tem três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Então, depende do objetivo que se quer chegar, aonde você quer chegar, é que o teu trabalho vai se tornar maior ou menor, mais complexo ou menor, ou menos complicado, menos difícil de ser compreendido, porque na medida que você aumenta a extensão do teu trabalho, os teus objetivos, requer maior estudo, né?
E o trabalho ele tem uma estrutura com elementos pré-textuais, né, com elementos textuais e pós-textuais. Esses elementos estão dispostos nessa imagem que vocês visualizam agora, né? Nós temos a capa, a folha de rosto, sumário, que são os pré-textuais, temos todo o texto e temos depois os pós-textuais, né? Esses textos, essa estrutura de trabalho, é interessante que você compreenda, né? Que você saiba que ela existe, mas que nem todo o trabalho tem essa estrutura. Por quê? Dependendo do trabalho, a gente não precisa ter todos os elementos, porque alguns deles são facultativos. Por exemplo, o artigo científico, ele tem uma outra estrutura, né? Então é interessante que você conheça, que você se aprofunde e busque nos teóricos a orientação para essa estrutura. Bom, a introdução de um trabalho, ela deve constar delimitação do assunto e tratar dos objetivos, né? Na introdução, você tem uma visão geral daquilo que você vai desenvolver, que você vai pesquisar. E nós temos também o desenvolvimento, que contém a exposição ordenada das ideias, né, de todos os questionamentos, é dividido em tópicos, em capítulos, depende da forma que você quer ordenar o teu trabalho, ou da orientação. E nós temos a conclusão. Essa conclusão, ela apresenta as ideias gerais, ou seja, eu trouxe na introdução um elemento, eu desenvolvi esses elementos temáticos e agora eu concluí, eu preciso fechar as ideias, né? Eu preciso confirmar ou refutar as hipóteses que lá no início eu apresentei, os objetivos que foram dispostos na introdução. Configuração do texto, né? Nós precisamos compreender um pouco da configuração, da formatação textual. Estabelece fonte visando a uniformidade gráfica, a gente precisa estabelecer fonte de tamanho padrão. A gente não pode ter um trabalho com fonte do tamanho 20, outra fonte do tamanho 14. É preciso a gente ter cuidado com o espaçamento, né? No geral, a gente usa o itálico para citações e outros idiomas, para termo em latim. E fonte de tamanho menor, a gente utiliza para citação, para notas de rodapé, enfim. A gente tem uma estrutura lógica e uma estrutura de formatação de texto, de configuração textual, espaçamento, parágrafo, de paginação. É interessante que você aprofunde os estudos com relação a isso e que você possa também aperfeiçoar um pouco mais o teu universo de produção acadêmico, desenvolver melhor as tuas produções e os teus trabalhos. Ok? Bons estudos e até a nossa próxima aula.